Olá pessoal, tudo bem com vocês, galera? Eu sou o professor Fernando Cândido de Paula, tá? E o meu componente curricular é o de História, tá? Hoje, na nossa aula, nós vamos abordar um tema muito importante, tá? Nós vamos falar sobre os reinos e sociedades africanas e do Crescente Fértil, mais especificamente os povos da Mesopotâmia, tá bom? Então, vem comigo. Quais são os objetivos da nossa aula? Trabalhar a compreensão da localização geográfica dos povos da Mesopotâmia, identificar as principais civilizações que se desenvolveram então ali na região, analisar as conquistas culturais e os avanços tecnológicos desses povos, reconhecer a influência da Mesopotâmia na história da humanidade. Dialogando também, né, com um componente de geografia, né, trazendo aí uma transversalidade. Por quê? Porque nós vamos analisar mapas aqui, tá? Então, fica essa questão, então, dessa transversalidade, tá bom? Na aula anterior, então, nós abordamos o quê? Civilização egípcia, tá? Que fica ali próximo da região da Mesopotâmia, tá? Também formando ali o Crescente Fértil, tá? Então, nós debatemos sobre a forma de organização do Estado, né, egípcio, falamos sobre a organização da sociedade, a organização social, falamos sobre a religiosidade egípcia, né, da mitologia egípcia, né, trazendo ali aspectos do politeísmo, né, que é politeísmo mesmo? Isso aí, politeísmo são religiões que acreditam em vários deuses e não apenas em um, tá? Nós falamos sobre a unificação do Alto e do Baixo Egito, falamos da importância do faraó, tá? Das pirâmides, né, das construções das pirâmides, Quefren, Queópolis e Miquerinos. Falamos também sobre o rio Nilo e a importância para o desenvolvimento, né, da civilização egípcia por conta do rio Nilo também, tá? Então vamos lá, né, entrar na nossa aula de hoje, né? Para começar, eu vou deixar aqui uma questão para vocês debaterem entre os colegas, tá? Vocês sabem onde surgiram as primeiras civilizações humanas? Hein? Nós já começamos a falar sobre isso na aula passada. É isso aí, galera. Gostei de ver. Né? Vocês estão bem antenados mesmo na aula. Então, vamos prosseguir então com o nosso tema, tá? Mesopotâmia, que literalmente significa terra entre rios. E quais são esses rios? Rios Tigre e Rio Eufrates, tá? Que são importantes por conta do quê? Gente, água. Água é importante para o desenvolvimento da agricultura, água é importante, né, para o consumo humano, né, para a criação de animais. E por conta disso, diversas civilizações se desenvolveram ali em torno desses dois rios, tá? Então, a Mesopotâmia é uma região histórica, tá? Então, que se desenvolveu ali, né, entre esses dois rios e que hoje, né, tem alguns países, né, como o Iraque, a Síria, o Irã, o Kuwait, né, que estão presentes, né, na região da antiga Mesopotâmia, tá? Infelizmente, esses países eles entram em conflitos bélicos, enfim, diversas guerras, que não é o tema da nossa aula de hoje. Vocês vão ver sobre isso, né, quando estiverem em anos mais avançados, tá bom? Então, uma das principais contribuições dessa civilização foi o desenvolvimento de um código de leis chamado Código de Hammurabi, né? Nós vamos falar sobre ele daqui a pouco, tá? E também da escrita, né? Da escrita cuneiforme, que nós já vamos falar sobre ela nos próximas imagens aqui, tá? Que teve, né, a escrita cuneiforme um papel fundamental e importante, né, para a organização política, para a organização religiosa, né, econômica e cultural, né, desses povos, tá? Por quê? Porque foi possível o registro, né, de tudo que esses povos faziam nesse período, tá? Então essa foi a casa, né, a Mesopotâmia, de diversas civilizações antigas, que nós vamos trabalhar hoje aqui, principalmente os assírios, os sumérios, os acádios e os babilônios, tá? Vamos lá então? Então, a Mesopotâmia surgiu ali por volta do ano 4000 a.C., na região, né, hoje conhecida como Oriente Médio ou Oriente Próximo, tá?
E isso atraiu, então, grupos nômades, né, para aquela região. Lembram-se, grupos nômades, nós estudamos período paleolítico, período neolítico, idade dos metais, né, e estamos falando dessa transição para o surgimento de civilizações e cidades. Tá? Então, esses grupos nômades acabaram se estabelecendo e criando as primeiras vilas e cidades lá na região da Mesopotâmia. Tá? Os primeiros povos que ali se estabeleceram foram os sumérios, que ficaram conhecidos como a primeira civilização urbana da história. Tá? Então, os sumérios construíram cidades como Uruk, Ur e Nippur, conforme nós podemos analisar aqui no mapa, tá? Entre os rios Tigres e Eufrates, né? E criaram uma sociedade bastante complexa, né? Com um sistema de escrita, né? Então a escrita cuneiforme foi criada pelos sumérios, tá? Uma religião então politeísta, né? Que acreditava então em diversos deuses, né? Em vários deuses, e uma economia baseada então na agricultura e no seu excedente, né? Tudo aquilo que excedia dessa agricultura, que sobrava, era feito o que então? Comércio, tá? E um governo centralizado, tá? Então, Código de Hammurabi e escrita cuneiforme. Nós vamos ter aulas específicas de escrita cuneiforme, inclusive nós vamos fazer uma oficina, né? Vou trazer argila aqui para a gente trabalhar na sala de aula, tá? E uma aula específica sobre o Código de Hammurabi, tá? Mas vou dar uma pincelada aqui, né? Dentro dessa aula, né? Que é uma aula de uma abrangência mais geral, tá? Então, o Código de Hammurabi, né? Foi criado por um rei chamado Hammurabi, né? Que era o rei da Babilônia na época, e foi escrito na pedra de diorito, né? Então são 281 leis presentes ali na pedra, tá? De diorito, e uma das principais leis é a lei de Talião, conhecida como olho por olho, dente por dente, né? Então quem cometia um crime pagava de acordo, teria uma punição semelhante com o crime cometido. Tá? Mas, como eu disse, nós vamos nos aprofundar sobre isso numa aula específica sobre o Código de Hammurabi. Tá? Escrita cuneiforme. Então a escrita surgiu, né? Foi criada ali pelos sumérios para diversos registros, né? Conforme nós vimos, registros religiosos, registros culturais, né? Enfim, econômicos, né? Então, por que cuneiforme? Porque eles utilizavam uma espécie de caneta, né? Em formato de cunha, né? De madeira ali, né? E escreviam na argila ainda mole. Depois levavam essa argila próxima ao fogo, ela endurecia, né? E formavam uma tableta, como se fosse uma tábua, né? Mas de argila, tá? Então ficava ali o registro, né? Desses povos, tá? Na argila, tá bom? E nós vamos fazer isso na prática, vai ser muito legal, vocês vão gostar demais, tá? Então, vamos lá, 6º ano, né? Continuando aqui a nossa aula, crescente fértil versus mapa atual, tá? Da região da antiga Mesopotâmia. Por que crescente fértil, né? Porque tem o formato de uma lua, né? Como nós podemos ver aqui no mapa, né? O formato de uma lua crescente, tá? E fértil, por quê? Porque diversos rios ali contribuíram para o surgimento de diversas civilizações, né? Nós vimos que o rio Nilo, que está dentro do crescente fértil, né? Contribuiu para o desenvolvimento da civilização egípcia, né? E nós estamos vendo hoje, então, né? Os rios Tigre e Eufrates, né? Que contribuíram para o desenvolvimento, então, né? Da fertilidade da civilização, então, que surgiu, das civilizações que surgiram na Mesopotâmia, tá? E o mapa atual, né? Nós podemos ver ali o rio Tigre e Eufrates, né? A região da Mesopotâmia num verde mais clarinho ali, e os países hoje presentes, então, nessa região, né? Síria, o Iraque, o Kuwait e também o Irã, tá? Agora uma atividade para vocês realizarem, né? Nós estamos aqui em 20 alunos, né? Então, quero separar, né, em grupos de 5 alunos, então nós teremos 4 grupos, tá? E cada grupo irá pesquisar na internet um aspecto específico, né, de povos da Mesopotâmia. Então, religião, né, forma de governo, vida cotidiana e avanços tecnológicos, né? Porque cada povo ali, apesar das suas semelhanças, foi diferente. Teve
tiveram aspectos diferentes uns dos outros, tá? Aí, depois que vocês realizarem a pesquisa, né, nós vamos ali, né, o grupo todo vai fazer uma apresentação, né, cada grupo vai ter 5 minutos para apresentar. Combinado, gente? É um tempo legal? Então, beleza. Né, nós vamos fazer, então, uma sala de aula invertida aí, hein? Vocês que vão apresentar ali as ideias e as conclusões, né, que vocês tiraram da internet, tá? Então, nós vamos pesquisar sobre os assírios, sobre os sumérios, os acádios e também os babilônios. Beleza? Feita a pesquisa, a apresentação foi muito legal, né? Os grupos estiveram aqui, gerou um debate muito legal. Nós podemos realizar, né? Tivemos a oportunidade de realizar aqui comparações entre esses povos, né? Foi muito legal mesmo a aula. Então, o 6º ano aqui está de parabéns, tá? Então, vamos caminhar para o encerramento, né, da nossa aula. Então, o que nós aprendemos hoje? Concluindo nossa aula de hoje, quem se sentir mais à vontade e quiser fazer as suas considerações finais, que fique, né, à vontade. Não? Legal? Então, eu vou encerrar, tá, gente? Hoje, então, nós enfatizamos a importância dos povos da Mesopotâmia para a história da humanidade, bem como suas contribuições para o desenvolvimento de algumas das primeiras civilizações que surgiram, então, no nosso planeta. Tá? Lembrando, nós vamos nos aprofundar lá no Código de Hammurabi, né? Quem quer cursar direito, aí, se tornar advogado, juiz, né? Vai ser uma questão muito importante a gente ter uma aula sobre esse tema. Tá? E sobre escrita cuneiforme, que eu vou trazer a oficina lá e todos vão poder participar. Beleza? 6º ano, muito obrigado e até a próxima aula. Valeu, gente!